Gustavo, a impressão que eu tenho, e eu até faço uma brincadeira, claro, como sou apaixonado pelo seu país, pela Argentina, com algum pesar, mas é que de uma economia globalizada, você tem o país fez uma opção para se pensar nesse tipo de coisa. Durante essa pandemia em que a Argentina promoveu 42 mil empresas foram fechadas, instalou-se um auxílio emergencial, essa herança dos Kirchner, afinal de contas a Cristina está instalada na vice do Alberto Fernandes. Queria que você comentasse um pouco esse momento da Argentina que me parece... O Perón não tinha lugar para colocar ouro nos sistemas de poder. E a grande parte dos políticos entra através de frente. Se não tem uma mudança do paradigma econômico e, sobretudo, político, a gente vai voltar daqui a 10 anos a falar da mesma coisa que estamos falando hoje.